Boa tarde, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Isabel Tubino. Estamos aqui hoje para mais uma edição do CREF Conversa. O CREF Conversa é uma atividade que acontece em parceria com o Comitê Pró Legislação, São Gonçalo e Região, e, claro, obviamente, o CREFCON, que é o nosso Centro Municipal de Referência em Formação Continuada. O local onde eu trabalhei até bem pouco tempo, eu acabei de me aposentar, onde eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, onde a gente desenvolve, né, um trabalho muito importante e muito prazeroso também de formação. A gente tem o contato com os colegas da rede, a gente tem o orgulho de ter um centro municipal de formação, isso é um diferencial para o nosso município. O CREFCON é dirigido pela professora Mitsu, que deve estar presente, eu não sei os colegas que estão aí. Quem já está aí, nós temos uma equipe grande do CREFCON. Hoje aqui conosco, nos bastidores, a gente tem a nossa equipe técnica, a professora Érica Espíndola e a professora Neuza Souza, e a gente, então, desenvolve essa atividade que é o CREF Conversa. O CREF Conversa ele foi pensado, foi idealizado por mim, pela professora Shirley, de maneira que a gente pudesse fazer um momento de troca, né, de conhecimento, de trazer convidados que vão somar conosco com temas que sejam do interesse da população de maneira geral. Então, e tem essa proposta mesmo, não é ter um formato acadêmico, mas ser uma conversa. Né? Então, é que a gente leve não só para os colegas, mas para a população em geral. Somos professores, então a gente tem alunos de diversos anos de escolaridade, né? E que isso seja acessível a todos. Né? Eu preciso, antes de começar, falar sobre um dado importante, porque os que estão participando, que quiserem, né, um certificado de 4 horas, porque essa atividade ela tem aí 1h30, 2 horas no máximo, mas os que quiserem um certificado de 4 horas, que é o que é necessário para a nossa rede, vão precisar se inscrever direitinho, preencher os dados da lista de presença, porque isso vai gerar aí a proposta de uma atividade, nada demais, nada complicado, nada que fuja à prática, ou que seja inacessível, nem impossível de ser respondido, para que depois a gente, então, possa, com essas horas, além do que vai ser aqui pela transmissão, poder gerar esse certificado. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho a alegria, o prazer, a honra de receber hoje um dos maiores expoentes do município, que já está aí com uma projeção enorme pelo Brasil todo, um trabalho maravilhoso que ele realiza. Então, é um prazer, e eu sei que vai ser uma tarde de muito aprendizado, né? E um aprendizado através de uma pessoa muito simpática, inclusive, que isso é muito, muito bom da gente poder falar, né? E ele tão prontamente aceitou o nosso convite. Então, nós temos aqui hoje o Alberto Sena. É ator, produtor, diretor, roteirista, membro da Academia Brasileira de Cinema, membro da ABRA, Associação Brasileira de Autores Roteiristas, é idealizador e curador do Cine Tamoio Festival de Cinema de São Gonçalo e coordenador do coletivo Ponte Cultural, que ele vai explicar para a gente o que é. Em 2016, Alberto desenvolveu um projeto de audiovisual para os alunos da rede pública de ensino, utilizando o cinema como ferramenta de debate político-social entre os jovens da periferia gonçalense. Neste mesmo período, foi convidado a assumir o cargo de superintendente de artes na Fundação de Artes de São Gonçalo, a FASG. Ainda em 2016, foi convidado pela Rede Globo para palestrar sobre o audiovisual no Programão Carioca, realizado no SESC de São Gonçalo. Ele é professor, né? Tudo que ele aprende, tudo que ele domina, ele ensina, né? Na televisão, participou da série Santo Forte e no elenco de Fim de Comédia. Ele escreveu 7 curtas, 5 longas, 4 videoclipes e um documentário. Alguns dos trabalhos onde atuou foram selecionados para festivais internacionais, como Tlancachana Fest, no México, Bio Bio Cine, no Chile, Puerto Madero, na Argentina, Enmut, em Barcelona, e Munique Underground Film Festival, na Alemanha. Em 2019, recebeu o diploma Eloneida Stewart,
grande nome, né? Pela Comissão de Cultura da Alerj, e em 2020 foi homenageado pelo Festival Literário de São Gonçalo, a FISC. Atualmente ele está produzindo aí um longa, Proteção, que ele vai falar também no final aí dos projetos dele. Alberto, seja muito bem-vindo. Todas as vezes que eu inicio um CREF Conversa, eu abro com alguma coisa, um poema, um texto, uma projeção de um vídeo, de um filme, alguma coisa que motive uma primeira pergunta. Hoje eu vou trazer aqui para te dar a palavra, já que eu falo a beça, eu já vou te dar a palavra. Eu vou iniciar com um poema, um texto do Arnaldo Antunes, que é tirado desse livro aqui, As Coisas, e o texto se chama As Folhas. Quando vem um vento forte, elas voam como aves, as folhas de papel, como as folhas das árvores, para longe, onde não sejam lidas mais. Antes estavam uma após a outra, 3, 4, 5 na ordem. Agora soltas, 9. Agora entre 55, outras 13 folhas voadas. 20 de outras, 43 mesas, agora 18. As letras 7 soltas agora sobre a 10. Grama 62 da praça. Os pontos e as vírgulas espalhados como grãos de areia sobre a praia. Agora pousadas nas calçadas, de cara para a sola dos sapatos, nas poças. Agora estão livres as palavras. Eu escolhi esse poema porque, para mim, que não sou uma pessoa entendida de cinema, ele me vem, mas sou entendida de literatura, né? Ele me vem como um apelo muito visual. A gente imagina as folhas voando, alguém tentando pegar, né? Vendo a numeração, depois elas viradas, a sola do sapato. Então, tem uma pegada muito visual. E aí, a minha pergunta: tudo pode virar imagem, tudo pode virar filme. O que é que provoca em você a vontade, né? Que vem aquela coisa, isso dá filme, isso me dá vontade de filmar. Querido, bem-vindo, a tarde é sua, pode comentar. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz, né? Então, tudo vira filme. Na verdade, a nossa vida, ela passa por flashes, né? Então, se você tem um diálogo com alguém na padaria, se você tem um diálogo com alguém em casa, ou se você tem um pensamento sobre qualquer assunto, independente do tema, ele passa a ser um filme na sua cabeça, porque aquilo passa a ser flashing de imagem. Ainda que seja uma conversa, ou uma discussão, ou uma briga, que seja, aquilo passa a ser uma... Quando você se aborrece, você vai para casa, ou você sai de casa, aquelas informações não estão na sua mente através de palavras, elas estão através de imagem. Porque mesmo quando alguém te ofende, ou mesmo quando alguém te elogia, por mais que você tenha gravado aquele som, o que fica mais forte para você é a pessoa expressando aquela palavra. Então, a imagem ela tem um poder muito grande. Por isso que a gente consegue entender todo o filme que era de cinema mudo. A gente Sim. Não precisava de palavras para poder entender, e o Chaplin fazia isso muito bem, como que a imagem ela é capaz de se comunicar, né? Ela consegue passar a mensagem tranquilamente. Então, assim, tudo pode virar um filme. Nesse caso aí, que é uma obra incrível do Arnaldo Antunes, a gente poderia classificar de videoarte, né? Porque não existe um protagonista nessa história e não existe um objetivo desse protagonista. Então, ele sai do campo da ficção, ele nem sai do campo do documentário. Então, você brinca com o imaginário, assim como ele brincou com as palavras. Então, nós chamamos isso de videoarte. Maravilha. Mas se for um roteirista daqueles muito apegado assim, à ficção, ele pode transformar as palavras em personagem. Aí é um outro universo que requer muito recurso, mas dá para fazer, sabe? Tudo dá para fazer, tudo pode se transformar em filme. A nossa criatividade é ilimitada, né?
é limitada. Ainda Graças, bem, né? E é ainda bem, livre, né? A gente ainda é bem. livre, livre dos pensamentos, isso aí. A gente tem tanta coisa que nos cerceia na vida social, graças a Deus, o nosso pensamento e a nossa criatividade são livres, né? Graças a Deus, isso é nosso, isso ninguém É, tira. Isso que você é, falou é muito interessante, porque um dos livros que eu mais trabalhei com os meus alunos é uma obra da Ângela Lago, não sei se você conhece, Cena de Rua. Pena que eu não estou com ele aqui, porque é um livro assim, ele não é nesse formato, é um livro maior, é um livro infantil, assim, quadrado. E ele tem uma capa preta, as imagens são em cores muito fortes, predomina o verde, o vermelho, e é um garotinho no sinal vendendo bala. E tudo que se tem são as expressões. Ele pedindo, ele chega e as pessoas se afastam, olham para ele com raiva, a mulher segura a bolsa, né, com medo quando o garotinho se aproxima e ele na verdade, tem fome, né? E aí toda essa expressão, toda a história, não tem uma palavra, é só imagem, é uma obra-prima. E assim, eu já tentei até botar ele em PowerPoint, mas não é igual. Quando você abre o livro e você mostra na sala, ele tem um apelo mais forte do que mais você forte. jogar na tela, sabe? É a coisa do livro mesmo. É Uhum. sensacional. E assim, as tirinhas, né? Porque tem muitas tirinhas também que não tem palavra, né? Sim, sim. E você só tem que ter o conhecimento, né? Porque você pode ter um cartoon, uma coisa sem palavra também, mas no caso de uma tirinha, você tem que ter o conhecimento do que está relacionado ao personagem. Personagem, Saber, exatamente. né, que a Mônica defende o coelhinho, que o outro quer pegar, o Cebolinha e o Cascão. Então você tem que ter, que a outra, a Magali gosta de comer, então você tem que ter esse conhecimento prévio, mas você interpreta sem ter palavra, né? E aí, Palavra. obviamente, o leitor, no caso, e o espectador, no caso do cinema, né? Ele também contribui, ele vai trazendo seu conhecimento de mundo e preenchendo, né? Essa troca é espetacular. Já tivemos músicas que se transformaram em filme, né? Parece Caboclo, agora vai ter o Eduardo e Mônica, e tem outros. Isso, exato. Isso é de uma riqueza muito grande, né? Até eu falava com você do caso do vestido, né? Do Uhum. Drummond também, que virou filme, um poema também lindo. Então, tudo vira filme, graças a Deus. É. Basta a gente ter essa vontade. Mas, em geral, o que é que desperta o seu interesse? Você está andando na rua e alguma coisa vem e diz assim, poxa, isso agora me deu uma vontade de fazer um filme. Então, eu gosto muito das coisas assim que me atravessam, sabe? Assim, assim, a gente é movido pelas emoções, né? Assim, as coisas têm que tocar para a gente se sentir estimulado. Eu penso muito antes de escrever sobre alguma coisa. Penso muito, muito, sabe? Porque você coloca ali tempo, é sua energia, são seus pensamentos, a sua vontade de desenvolver uma história. Então, para você escrever uma coisa que não vai acrescentar nada para ninguém, eu fico muito, muito preocupado com isso. Então, assim, eu, quando eu escrevi, quando eu vou escrever alguma coisa, eu sempre foco, quando você perguntou o que me empolga, como que aquilo ali como que aquela obra vai atingir o outro, né? Sim. Como que ela vai atravessar o outro, né? De que maneira? É a maneira política, sabe? Através da educação, através do racismo, sabe? Sim. Tem que impactar de alguma forma, porque senão vira só entretenimento, né? Isso. Nós temos uma função social, né? Pois é. Uma responsabilidade. Todo indivíduo, né, inclusive. E não que eu seja contra o entretenimento, tá? Adoro ver Vingadores. Eu sempre vejo 3 horas de filme, porque faz parte da gente ver, sabe? A gente tem que ter esse momento de relaxamento, de tipo assim, hoje eu quero ver isso, assim. Mas é importante você sair. É como uma peça, eu sempre digo, o cinema é como uma peça de teatro, assim. Se você sai da peça de teatro, assim como você sairia do cinema, vai beber, vai jantar, vai estar com os amigos que assistiu aquela obra junto com você, e a última coisa que você vai falar, ou você não vai falar
sobre aquela peça, sobre aquele filme não te atravessou. Exato. Você tem que sair de uma obra, sabe? De uma peça, de um filme, que é para isso que a arte serve, né? Para fazer você te deixar inquieto, te provocar, fazer com que você saia do lugar, daquela zona de conforto. Então, eu penso sempre assim, nesse formato. Então, quando tem alguma coisa assim que está me incomodando, então esse é o tema que eu preciso escrever. Inclusive, tem alguns que conseguem, de uma coisa simples, fazer você pensar também. Sim. Você estava pensando aí, eu estava aqui pensando, né? Você tem a grandeza do Hitchcock, né? Que está aí, até hoje a gente assiste. Mas, por exemplo, eu acho ter uma obra-prima. Sim. Né? Porque é leve, aparentemente leve, mas ele faz você pensar nas questões da diferença, do relacionamento, da afetividade, a diferença do outro, né? É lindíssimo, é uma história de uma amizade lindíssima, improvável, né? Lindíssimo. Então, tem coisas que marcam, e não precisa ser uma coisa, um fio-cabeça, né? Como a gente diz, aquela coisa, aquela pegada cult, mas que realmente vai deixar alguma coisa em você, que você leva. E assim, eu confesso que se estiver passando na televisão, eu assisto ET de novo, porque não me enjoa. Que tem coisa que não te enjoa. E falo assim, sem nenhum problema, e choro, tá? Eu sou do tipo que choro. Chorar, para mim, é o cinema paradiso. Eu choro mesmo, então, assim, não tem jeito. Tem alguns filmes que eu tenho que voltar ao filme porque eu não consigo. Eu já conheço o filme, já conheço as falas, já assisti tudo, mas eu vou chorar e eu volto aqui que eu quero ver isso aqui de novo. Assim. Eu quero chorar. Esse que é o barato, né? Esse que é o barato, assim. Esse que é o barato. Que é a grandeza, né, de um produtor conseguir fazer isso, né, do diretor fazer daquela maneira que vai fazer a gente realmente se identificar, né? Porque, na verdade, é uma identificação. E aí eu vou perguntar, lá, quando você ainda era um menino, que filme te marcou? Então, eu costumo dizer que minha mãe tem muita responsabilidade nessa coisa de filme, né? Porque é mãe solteira, então ela não tinha... E minha mãe sempre gostou muito de cinema e gostava muito de ler... Eu vou contar esse trecho para poder contextualizar. Eu e meus irmãos fomos muito... A gente foi para a escola já alfabetizado. Então, minha mãe estudou só até a 4ª série primária, mas ensinou a gente a ler, escrever, fazer conta. Não, você já tem que saber. Então, o primeiro livro que eu li na minha vida foi Sabrina. Assim, eu não lia comédia, eu lia romance. E com isso, e ela gostava de cinema. Então, e ela conhecia o porteiro de cinema. Então, eu entrava no cinema pequeno ainda, porque ela ajudava, às vezes ela ajudava na faxina, fazer alguma coisa, e eu estava lá no cinema. Então, assim, são muitas memórias, sabe? Até filme em preto e branco, assim, que eu... Agora, quanto à infância, eu ainda não tinha esse pensamento formado. Então, o que me vem na cabeça é os Trapalhões. Eu assistia todos os Trapalhões. Muito bom. Porque né, e via mais de uma vez, porque podia, né? Tinha essa facilidade, mas eu comecei muito cedo, assim, com o cinema, sabe? Porque ainda na época não tinha muita... A gente não tinha possibilidade de ir no cinema, porque era caro, e eu podia ver outros filmes, assim, eu via filme, não via filme de adulto, mas eu via filme para 14 anos. Aí minha mãe, não, tá comigo. Aí ela conhecia todo mundo, ela entrava, assim. Isso começou a alimentar o imaginário, o que eu acho que é muito rico, né? Para a cultura, né? A arte e a educação faz isso com a criança, né? Alimentar o imaginário. Que é daí que vem os autores, os escritores, os músicos, né? Sim. Alimentar esse imaginário é fundamental, assim. Dei muita sorte com isso. Deu. Que mãe maravilhosa. Ter começado cedo, assim, de mostrar, e ela pegava jornal, fazia a gente ler jornal. Isso aqui não tá certo. Aí ela falava muito, até 4ª série eu consigo corrigir, depois vocês vão ter que se virar sozinhos. É muito engraçado isso. Mas eu acho que é um pontapé, né? É um pontapé inicial, assim, então... E é interessante que você está falando, na sua formação, a gente também, enquanto professora, né, a gente muitas vezes trabalha filmes e o resultado que você tem disso, né, você está trabalhando
um determinado tema, e você faz uma ligação, às vezes você está lendo um livro e você faz uma ligação com o cinema e traz. Às vezes não tem um filme daquela obra específica, mas tem um que aborda a mesma temática. Isso é de uma riqueza muito grande. O debate que isso fomenta depois, né? O cinema tem um apelo muito mais rápido, que é a coisa do visual, como você fala, né? Então, ele tem um apelo muito mais rápido, você tem uma resposta muito mais rápida. Eu me Sim. lembro de um filme que eu passei uma vez para eles, que foi A Flor do Deserto, que é a Nossa, história de A Flor do Deserto. Você já viu? deserto? Peraí, não, eu vi o Dançarino do Deserto. Não, não foi isso que eu vi, não. Que é uma história Isso verídica. é a história de uma moça, ela é da Somália, e ela sofre mutilação genital. E Eu já ouvi depois falar nesse filme. Isso, e depois é uma história baseada na vida dela mesma, depois ela é descoberta, né, por um olheiro desse, e ela é muito bonita, e ela se transforma numa modelo internacional, e a vida dela gerou o filme. E quando eu passei isso para os alunos, especialmente para as minhas alunas e negras, que se viram ali, nossa, foi uma das coisas mais lindas, dos trabalhos mais bonitos que eu consegui fazer com eles. E o que isso trouxe depois, nas redações, na escrita, nos Sim, debates, foi muito bacana, né? E mesmo os rapazes, né, os meninos, para pensarem na questão dessa mutilação, dessa violência contra a mulher, né? A mulher não ter mais direito ao prazer, o domínio masculino, isso é muito forte. Então, sim, é aprender, né? Se colocar no lugar do outro por essa experiência que a literatura faz, o cinema sim, faz. sim, sim. Agora me diga, surgiu primeiro, eu estou entendendo, antes de surgir o produtor, o roteirista, aí nasceu primeiro o ator, né? É, Alberto Senna, você tem a cena no nome, né? tem cena no nome. Não é? Eu tenho cena no nome, menina. Então, eu venho de uma família meio de artista, assim, porque minha mãe, depois de um tempo, ela começou a cantar, ela cantava. Meu pai tocava também numa banda, meu irmão também toca. Parou de tocar agora, tocava música clássica, assim, depois de adulto que ele começou a aprender, mas parou. E eu lembro que em 81, eu tinha 13 anos, a professora, eu sou do tempo que a professora via um talento e pegava o aluno pelo braço e levava na casa para falar com os pais. Hoje a dinâmica não dá mais isso, porque os professores não têm tempo, não podem, né, mais fazer isso. Mas a professora de teatro me levou lá, conversou com minha mãe, não, deixa esse menino fazer teatro, não sei o que. Minha mãe, não, ele tem que estudar. Olha aqui, eu estou trabalhando com música, não consegui nada. E a gente entende isso, né? A gente entende. Bem, Os pais sempre querem o melhor para os filhos. Aí eu fui trabalhar, fiquei 19 anos trabalhando na área naval e fazendo alguns trabalhos de peça, avulso, assim, sabe? E o que me levou a escrever, não só é o fato de gostar da leitura e tudo mais, mas foi porque eu não encontrava personagens para mim. Então, assim, é muito difícil você, como ator, isso é uma coisa que acontece muito ainda, é, ter naquele roteiro um personagem que se enquadre no seu biotipo, no seu físico, sabe? Tal. Aí eu falei, bom, já que ninguém escreve para mim, eu vou escrever. Aí foi assim. Então, na época eu estava fazendo um curso de teatro no Rio, eu estudei na CAL, né, Casa das Artes de Laranjeiras, e conversando com um amigo, ele falou, poxa, Alberto, ele faz muito comercial, uns comerciais bacanas, assim. Eu queria fazer um curta, não sei o quê. Você conhece alguém que escreve? Eu falei, foi a primeira vez que eu escrevi, assim, 2011. E aí esse curta foi pro festival. E aí eu falei, pô, essa é a oportunidade, eu vou escrever, mas eu vou entrar nesse curta. E o filme foi parar lá no festival na Alemanha. E aí de lá para cá eu não parei mais. Depois ele ganhou um prêmio no festival aqui no Rio, no Cubo, em 2015. Aí você vê que é possível, né? Então, assim, tem coisas que, se não te dão oportunidade, é meio que você tem que botar o pé na porta, sabe? E tipo assim, ó, eu tô aqui, eu existo, eu vou fazer a coisa acontecer. Aí, de 2008 até 2014 para 2015, eu fui 13, eu fui tentando muita coisa. Aí, em 2013, eu gravei o primeiro curta e fui indo, e eu tomei gosto da coisa. Eu falei, não, eu gosto disso aqui, não é a naval que eu quero, fiquei 19 anos na naval, flertando com teatro, com cinema. Uhum.
E quando eu tive a oportunidade de fazer um curso de cinema em 2010, eu dei a sorte, um amigo meu de turma de teatro falou assim, Alberto, está tendo um curso de cinema aqui em Laranjeiras, eu estudava em Laranjeiras, mas você vai sair do teatro, porque é o mesmo horário do teatro. Não. E eu falei, cara, eu vou fazer esse curso, dá para eu pagar, eu vou. Quando eu cheguei lá, o curso de cinema era com o Cris Rodrigues, ele foi o produtor de Macunaíma, assim. Depois ele faleceu, eu fui aluno da última turma dele. Então, eu aprendi muito com essa pessoa, entendeu? Então, ali eu comecei a ter as oportunidades, as coisas foram... Eu fui fazendo oportunidades, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, assim, tem coisas que você tem que criar as suas oportunidades. Que o universo nem sempre está a seu favor, ele está a seu favor a partir do momento que você se movimenta, né? Claro. Se você se movimenta, alguma coisa, o seu corpo passa a ser um imã e começa a puxar as coisas daquilo que você está trabalhando em cima. E foi assim, eu fui fazendo, assim, eu venho de uma família bem humilde. Então, eu não entendo, eu nunca aceitei a ideia de quando alguém fala assim para mim, vai ser difícil. E eu tenho um instinto muito competitivo. Quando a pessoa fala para mim que vai ser difícil, ela não tem noção do quanto que ela está me estimulando a fazer aquela coisa. Eu quero. E eu faço. E eu não faço para provar para o outro, eu faço porque eu sei que eu sou capaz de fazer. Como qualquer pessoa que se propõe a fazer algo, né? Um desafio pessoal mesmo, né? Agora. E isso tem me ajudado até hoje, sabe? Tem me ajudado até hoje. É o que a gente vê nos atletas também, é desafiar o próprio limite. E se você... Eu perdi a minha mãe tem pouquinho tempo, né? A minha mãe dizia uma frase, minha mãe era gaúcha, e ela tinha uma frase muito engraçada que ela dizia assim, se tu não tem mais nada para aprender, não tem mais nada para fazer, então te deita para morrer. Então, eu acho que é por aí. A gente tem mesmo que vencer os desafios. Tem que ter coragem. A vida não é para quem não tem coragem, não. A vida ela tem desafios, ela tem momentos muito duros. Ela não é para os fracos, não. A gente tem que ter coragem. E tem que se superar. Não estou dizendo para você que eu acho a vida ruim, porque eu não acho, não. Eu acho a vida maravilhosa. Eu também mas a gente tem desafios. Mas a gente tem desafios. E não é para ficar sentado chorando, nem ficar esperando, né? Eu acho que nem até independente da fé que a pessoa professe, né? Mas se você cria nenhuma religião, né? O que você tem de essência, porque tem muita coisa manipulada pelo homem, tradições, etc. Mas se você pega a essência do cristianismo, do budismo, não é uma coisa de espera, né? É uma coisa de você fazer mesmo. E está muito mais, eu acho, na caridade mesmo, do olhar para o outro. Eu entendo dessa forma, né? Isso eu costumo dizer, assim, eu não sou muito religioso, assim, eu sou muito de crer. Mas tem uma coisa que eu acho que é bem interessante, que eu levo para a vida, assim, sabe? Mesmo não sendo... assim, eu fui batizado na Igreja Católica, não sou evangélico, mas eu levo isso para minha vida. Uma fé sem ação, uma fé morta. Por mais que você creia em algo... se você não tiver ação, e essa ação não está relacionada exclusivamente à sua fé, ela está relacionada ao agir mesmo, não está relacionada só ao lado espiritual, está relacionada ao seu trabalho. Você é uma professora competente é porque você leu, você pesquisou, você quis dar o seu melhor para aquele aluno. Então, esse movimento te faz chegar a algum lugar, independente de você acreditar em Deus ou não. Está lá na Bíblia, mas é uma coisa que a gente tem que carregar para a vida, sabe? Se a gente não se movimentar, a coisa não sai do lugar, né? Exato, eu concordo com você. Eu também vejo dessa forma. Querido, deixa eu agradecer aqui. Tem gente beça aqui assistindo a gente. Eu não sei quantas pessoas. Estou vendo aqui a professora Sheila Vitorino, a Laís Mary, Matheus Rodrigues. Então, a gente tem bastante participação. O pessoal aqui do CREFCON. Deixa eu ver quem mais que eu vejo aqui. Está cheio de pergunta. Elaine Brito... Wanda, Nicásio, querida Kátia, tem a equipe do CREFCON, Lucimara, todo mundo dando as boas-vindas para você aqui de maneira muito carinhosa, Kate. Celso Ramos já fez um CREF Conversa conosco, querido. Estou agradecendo a presença de todos aqui. Gente, tem umas perguntinhas. Vou pedir para a Érica, depois ir colocando, nossa equipe técnica, para ir colocando ali embaixo, que fica mais fácil da gente ler, né?
Uhum. A Laís está dizendo aqui uma admiração enorme pelo trabalho do Alberto Senna, tá vendo o carinho que você está recebendo? A Laís é uma querida, gente. A arte deveria ter o mesmo valor, aqui falando em relação ao futebol, né? A comparação com o futebol. Mas eu vou seguir aqui para a gente, já que a gente estava falando de uma certa sequência aqui, para não me perder, tá bom, querido? Você falou muito da influência da sua mãe, né? Uhum. Da sua família, de artistas, sua mãe, uma mulher forte, pelo que eu vi, maravilhosa. Eu queria te perguntar se a escola, de alguma forma, te ajudou ou atrapalhou. Pode Não, ser também. não, me ajudou bastante, me ajudou bastante. Muita coisa, assim. Uma coisa que eu sinto falta nas escolas atualmente, eu faço muito trabalho nas escolas, você sabe, né? Levo cinema para as escolas e tal. Uma coisa que eu sinto falta, que nem toda escola tem, é um trabalho o teatro deveria ser uma matéria obrigatória na escola. Concordo. Todo aluno vai virar um ator? Não. Mas ele é o tal a fé em ação, em movimento. Sim. A gente teve aluna no nosso projeto aqui que ela tem altas habilidades e a mãe não sabia o que ia fazer, né, procurou a gente, conversou e botou ela na aula de teatro. Essa senhora tem 4 filhos. E essa menina não falava muito, porque toda criança tem altas habilidades, ela é meio introspectiva, não conversa muito. E a criança fez quase um ano de aula de teatro com a gente. Depois ela saiu da aula de teatro, aí a mãe veio conversar com a gente, olha, ela não quer mais fazer teatro. E eu fui perguntar por quê. Ela falou, não, mãe, hoje eu já estou preparada, eu já posso conversar com as pessoas. Ou seja, nem todo mundo quer virar artista. Às vezes a gente quer trabalhar com as nossas dificuldades, sabe? A nossa necessidade de se comunicar com o outro, de querer dialogar, e o teatro ele serve para tudo, né? Serve para fazer um bom político, um bom professor, um bom narrador, sabe? Um bom interlocutor, alguém que leve a comunicação, assim. O teatro é vida, né, gente? Então, eu acho que eu sinto falta disso. E eu tive sorte de estudar em uma escola que tinha aula de teatro como uma matéria mesmo, sabe? Mesmo sendo uma escola pública. Então, eu tive essa sorte, sabe? Muito bom. Muito bom. É bom quando a gente tem. Eu trabalhei muitos anos no Henrique Lage, lá a gente teve 2 professoras maravilhosas de teatro, a professora Mariana, a professora Cecília. Maravilhosa. Eu vejo a diferença que isso faz. Também o ensino de música, né? Eu acho importantíssimo. Então, se a gente pudesse oferecer esse todo, né, para os nossos alunos, é como você falou, não é que a pessoa vai ser um músico ou vai ser um ator, mas esse aprendizado nunca é demais, né? Uhum. E até no teatro, a questão até de você se posicionar. Eu fui uma criança muito tímida, eu tinha muita vergonha de falar. Essa coisa de falar em público, eu tive que dominar isso, porque você começa pela sua própria atuação profissional, vai dar uma palestra aqui, e você não sabe onde coloca as mãos. Uhum. Então, eu gostaria de ter tido aula de teatro, não tive, e a gente, como adulto, a gente se cobra muito, né? Eu costumo dizer isso muito para os atores. Eu gosto muito de trabalhar com criança no vídeo, porque ela não tem a preocupação do julgamento e ela não se julga. Ela simplesmente faz. Faz. Então, quando a gente até é um ator profissional mesmo, a gente vai trabalhar e falação, às vezes, dependendo da cena, a pessoa trava e perde o texto, alguma coisa, porque a gente se julga muito. Então, assim, quanto mais cedo você começar essa coisa de se reconhecer como um indivíduo, né, que tem pensamento, que pode verbalizar suas ideias, que tem voz, né? Você estava falando no início que a gente é tão cerceado ultimamente, principalmente. Então, você poder ter voz, você poder falar e começar a falar cedo, isso é importante. Eu acho que o teatro traz isso. Seria meu sonho que o teatro voltasse em todas as escolas. É verdade, não é um sonho, né? Tão difícil de concretizar, tantos professores bons para isso, tanto, Sim, né? Só você. Nós temos um país muito rico. Se ele sim, não fosse tão rico, não teria tanto dinheiro roubado. sim, sim. Pois é, Um pois país é. muito rico. O dinheiro só está indo para onde não tem que ir. A hora que ele for para a educação, a gente vai ter uma transformação de fato. Né? Mas, na verdade, Ah, na verdade, a educação, a arte e a educação são duas. Eu sempre vejo, porque não dá para se falar, né, sobre qualquer assunto se não atravessar a questão política. Mas, assim, independente de ser esse governo ou qualquer outro governo, desde o descobrimento, não,
perdão, descobrimento não, desde a invasão do Brasil, a gente sabe que a educação e a arte não é benquista para quem está no poder, porque te dá ela te coloca em um lugar que ninguém te passa para trás. A educação elucida, te joga para frente, sabe? Faz você questionar, faz você... Não, peraí, não é assim. Tanto que eu sempre acho, eu acredito que educação e cultura tem que andar junto, porque assim, Sim, com certeza. são um baluarte que joga qualquer país para frente. Então, não investir nisso é um projeto de domínio de massa, né? Com certeza, é claro que é um plano. Ana. Nós temos aqui uma pergunta da professora Shirley, querida, Shirley Vitorino. Como surgem a curadoria dos filmes para os festivais que acontecem no Clube Tamoio? E quais seus gêneros preferidos? Ela fez 2 perguntas aí. É porque a gente já falou, né, que você faz esse trabalho aí com o Cine Tamoio, eu falei na apresentação, e ela quer saber como é que é essa curadoria. Só botar aqui, na verdade, está Clube, mas é Cine Tamoio, né? Então, a curadoria eu sempre faço com mais 2 pessoas, sempre pessoas diferentes e tal, e a gente sempre trabalha com... qual é o papel da curadoria? Porque tem muito filme que é bom, tem muito filme bom inscrito, mas só que você não consegue selecionar. Atender a todos. Claro. Esse ano nós tivemos 409, exibimos 159, e nem todo festival faz isso, exibir tanto filme assim. A gente começa 2 horas da tarde e vai até 9 horas da noite, uma semana inteira, para dar conta de exibir o máximo de filme, sabe? Mas a curadoria do filme, ela atravessa, são temas pertinentes. Então, assim, esse ano tivemos um documentário falando, o nome do documentário é A Escola é Nossa. Então, falando da resistência dos alunos para não fechar uma escola em São Paulo, dos alunos e dos professores. Tem como deixar um filme desse de fora? Não. Não tem como, porque assim, existe a outra coisa da curadoria, que você tem que avaliar o conteúdo, você tem que avaliar a parte técnica, você tem que avaliar som, tudo. Uhum. Não era o melhor de tudo, mas o tema... A temática, ele era tão importante que todos os outros aspectos passam a ser secundários, sabe? Então, esse que é o papel da curadoria. Então, a curadoria, ela sempre trabalha de acordo com o perfil do festival. E o Cine Tamoio, ele tem um perfil muito de inclusão, né? A gente tem a categoria de filme negro, filme indígena, LGBTQIA+, e assim vai. Então, a gente procura dar voz a todas essas pessoas, que não é tão minoria assim como a gente fala. Não. Então, tudo que se fala do adolescente, da violência contra a mulher, todos esses filmes, todos esses documentários, para a gente tem importância, porque deixa de ser só um entretenimento, sabe? Quando alguém assiste um filme falando sobre a violência contra a mulher, o filho ele vai saber o que a mãe está sofrendo, porque às vezes o filho não percebe. Sabe? E é isso. O papel, na verdade, é de levar luz para os fatos, né? Então, a curadoria ela passa por esse campo. Tem muita coisa do glamour que a gente acha, né, que existe essa coisa do glamour, mas no final cai na questão do papel social que você falou. A gente tem esse papel social, né? Como que eu exerço esse meu papel social na curadoria de um festival? Selecionando uns filmes que possam acrescentar alguma coisa para a sociedade. Isso. E com isso a gente inclui alguns que são entretenimento, que é bacana ter, porque senão fica muito maçante, muito cansativo. Então, a gente mescla os dois para que a gente coloque um leve, R$1, para que a pessoa tenha um suspiro. Não, mas peraí, isso aqui está dentro da realidade, agora vamos sonhar, sabe? De forma que não fique cansativo, mas que todo mundo consiga receber a mensagem se divertindo. Claro. Levar a reflexão, a consciência social e se divertir também, é isso aí. Se divertir também, Maravilha, né? Uma coisa não exclui a outra. Temos aí a participação do Celso Ramos, ele já fez um elogio falando como é importante, né, o cinema aí para
na formação. E aí ele te faz uma pergunta: você pode citar autores de cinema, literatura, filosofia que são suas referências? Olha, eu queria citar muito o Jorge Amado, porque eu acho que ele é incrível, assim, sabe? Uhum. Ele é um cara que contou a sua versão das histórias de uma forma tão peculiar, tão interessante. E os filmes, né? Alguns filmes, alguns livros foram Viraram. transformados, Uhum. filmes, livros viraram filmes. Eu acho incrível, assim. Acho que até hoje, sabe? Ele continua sendo o cara, assim. É. Atual, né? É atual, é atual, é atual. É E muito louco quando a gente fala do ser atual, significa que a nossa sociedade não avançou, né? Algumas mazelas que você via lá atrás, a gente como sociedade e o cinema é bom por conta disso, porque você vê um filme do Jorge Amado, sei lá, de 20 anos atrás, e você começa a olhar a nossa realidade hoje, caramba, o que a gente avançou, né? é, A gente, como ser humano e como cidadão, a gente está muito aquém do avanço da tecnologia, né? A gente ainda precisa avançar muito como indivíduo para estar para a par com a tecnologia. andar para dentro de si mesma, né? Tem um poema do Drummond que fala disso: você conquista Marte, conquista a Lua, mas não conquista o interior, né? O homem não conquista a si mesmo, o seu interior. Mas o Jorge Amado tem essa coisa muito política, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o cinema, assim como a literatura, quando a gente fala que é uma obra atual, porque também o que tem de atualidade são as emoções humanas, os Sim, conflitos sim. humanos, né? Então, independente da época, isso continua. Infelizmente, a gente ainda tem meninos que a gente tem que ter essa correção, né? Não são meninos de rua, são meninos na rua. A Uhum. Marina Colaçante coloca isso muito bem colocado num texto, né? Por que eles estão lá? Alguém colocou, é um texto brilhante dela, né? E a gente tem essa realidade aí, muito ainda, né? Então, a gente vê Capitães de Areia, quando a gente vê a realidade do Rio de Janeiro ainda hoje, igual a da Bahia, igual a qualquer lugar dentro do Brasil, é para a gente refletir, sim, nas causas sociais. Mas enquanto isso nos incomoda, somos nós, humanos, que temos as mesmas emoções ainda. E, na verdade, o amor, a raiva, a vontade de vingança, a vontade de... Tudo isso está lá, né? Tá Tudo isso faz um bom filme, hein? Tudo isso faz um bom filme, né? A Tezuka Yamazaki sempre falava isso, né? Como é que você faz um bom filme? Você tem que ter uma boa história. É. Você tem que ter uma boa história, bons atores, e aí você desenvolve um excelente filme, né? Tem uma outra pergunta aqui, Rosiane Terra, obrigada pela sua participação. E ela pergunta: Alberto Senna, como você vê o transformar do indivíduo sob a perspectiva junto ao direito cultural? Isso é uma das coisas que a gente luta muito aqui no nosso projeto, o direito, né, o acesso à cultura. Essa transformação ela é diária, assim. Tá lenta, a nível de Brasil, tá muito lento, mas ela precisa ser diária. Não existe você passar uma informação. A gente sempre fala isso aqui, né, no projeto. Não existe você dar uma informação para um jovem e deixar ele ao léu, assim, sabe? Não adianta você levar um jovem no museu e não fazer a manutenção daquela informação. Então, Uhum. acho que o direito ele tem que ser permanente, sabe? Ele tem que aquilo ali, aquele as pessoas costumam dizer mel de coruja, quando você dá alguma coisa para alguém, adoçou a boca e tirou. Não, não pode, sabe? Porque senão você apresenta um universo, você mostra que é possível, mas não faz a manutenção para que aquela cabeça pense sobre aquilo ali, sobre aquele tema e crie universo, o seu universo e a sua vida baseado naquilo que ele está aprendendo, assim. E eu acho que isso é até mais cruel. Então, esse direito ao acesso à cultura, ele, assim como a educação, ele tem que ser permanente, assim. Eu penso que ele tem que ser permanente para que a gente tenha um país melhor, né? Para a gente ter melhores cidadãos, inclusive. É.
Que é o que a gente, na verdade, sonha, né? Que é o que a gente, na verdade, quer. Um país menos desigual, né? Com essas possibilidades. A Shirley faz uma outra pergunta aqui. Depois dessa pergunta, a gente vai passar o seu filme, né? Para a gente Ah, comentar. Vamos lá. Há críticos que dizem que a passagem de um meio unicamente verbal, como romance, para o filme, que é multifacetado, se valendo de efeitos sonoros, imagens, efeitos, etc., explica a pouca fidelidade à obra em si. Alguns, inclusive, acham que nem é desejável. O que você pensa sobre isso? então, não tem para onde correr. O filme ele pode ser maravilhoso, mas ele nunca vai substituir um livro. Nunca. Não tem como, assim, sabe? Por mais que você tenha verba, por mais que você seja o diretor e roteirista mais premiado, o livro, ele te coloca, ele faz com que você entre na história de uma forma que o cinema não faz. Você até, em alguns momentos, a gente vai passar esse Eldorado aí, eu vou poder falar um pouco sobre isso, esse curso que nós fizemos, onde você pode entrar um pouco na história, mas o filme parece que é uma obra fechada. Ele fica meio que engessado porque ele tem começo, meio e fim, ainda que seja uma trilogia, ele tem começo, meio e fim, sabe? O Senhor dos Anéis, você assistiu O Senhor dos Anéis, era um filme gigantesco, 3 filmes, parecia que não ia acabar nunca, você ia envelhecer e o filme ia continuar, só que se você pegar para ler os livros, ele é mais interessante do que a obra, com toda a riqueza, com toda a tecnologia, com todo o avanço de imagem, de produção, os profissionais envolvidos, visualmente falando. O livro ele é muito mais empolgante nesse sentido, assim, sabe? O cinema ele agradece muito ao teatro e à literatura, ele só transforma aquilo em imagem, assim, Uhum. mas ele não consegue suprir o livro te dá, a leitura te dá. A leitura te coloca em outro lugar, né? Mas é uma outra forma de arte também, né? Sim, Então, sim, são complementares, mas quando ela perguntou ali se... Porque tem muita gente que nem gosta de fazer... eu falo isso muito para os alunos, porque tem gente... isso é uma explicação que tem que ser feita. O roteirista, ele trabalha com as histórias autênticas, quando muitas das vezes a história dele, o argumento dele, e outras não, outras a ideia de outra pessoa, a pessoa fala, eu tenho essa ideia, mas eu não sei como escrever, não sei qual dar nome nem para os personagens. Aí eles chamam um roteirista para escrever aquela história. Isso é um roteiro original. Agora, como a Shirley falou, no caso é um roteiro adaptado, né? Aquele filme Moonlight, ele é de um livro, que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Ele vem de um livro, então assim, o filme é belíssimo. Eu não li o livro, mas me falaram que o livro é maravilhoso. Então, assim. Também não li, não. Eu fiquei doida para ver isso aqui transformado em filme. Você já leu? Não. Nossa, leia. É. Torto Arado. É um espetáculo. Isso aqui, tô doida para ver isso aqui em filme, porque é demais. Isso aqui é uma aula de literatura. Fiquei apaixonada. Fica a indicação para você. Quem sabe você não faz o roteiro. Tem dois, assim, tem dois que eu acho que fica bem próximo do livro, que eu acho que é bem forte, assim. Tem dois filmes que eu acho assim, que o diretor quase conseguiu chegar como livro, sabe? Que é O Grande Sertão Veredas, né? Que teve lá o Tony Ramos e a Bruna Lombardi fazendo. Isso, Adorim, Nossa, maravilhoso. Aquele maravilhoso. ali, você pega o livro, o filme está muito próximo. Pegou bem a essência, né? A essência da coisa. E A Cor Púrpura, do Spielberg, também, que é um filme que era um livro, virou uma peça de teatro. Antes de virar uma peça de teatro, ele ganhou o prêmio Pulitzer, depois virou peça de teatro, depois virou filme, foi indicado ao Oscar. Mas o filme ele é fantástico, né? Não sei se você assistiu A Cor Púrpura, é um filme maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso. Mas é raro a gente conseguir pegar assim e fazer essa essência, né? Né? É muito difícil, porque requer outras coisas, sabe? O rebuscar das palavras na literatura, ele tem um apelo muito grande que a gente não consegue transcrever em imagem. A gente cria um imaginário
dentro da nossa perspectiva, mas não é como é um livro, sabe? Não tem como ser. É muito difícil, realmente. Mas a Casa dos Espíritos, da Isabela Allende, eu achei que o filme A Casa dos Espíritos, maravilhoso. achei que Maravilhoso. o filme ficou ótimo. Embora a história eles tenham adaptado diferente, porque o que acontece, eles colocaram no filme com a filha, na verdade é com a neta. Eles fizeram uma mudança, mas tudo bem, ficou perfeito, porque a essência da obra eles conseguiram pegar. É isso que acontece com o cinema, porque para ficar vendável, porque o livro não tem esse compromisso, essa cronologia, essa forma de contar a história que o cinema tem, o livro não tem isso. Ele não está preso a isso. Então ele está livre para contar como tem que ser contado. Quando ele vai para o cinema, quando você faz essa transformação aí de livro para um roteiro adaptado para o cinema, você tem que criar situações que muitas vezes nem dialogam com o livro. Isso. E isso acaba sendo o calcanhar de Aquiles de quem está produzindo uma obra literária, entendeu? Mas aí você tem a licença de fazer uma obra inspirada, né? Inspirada, Aí você não se compromete tanto, né? Ensaio de Figueira também, de Saramago, maravilhoso. É bom porque as pessoas vão puxando as coisas assim. E a própria Gabriela, né? Gabriela com a Sônia Braga, o Mastroianni deu uma projeção, né? Internacional ao filme, a história do Jorge Amado. Eu achei também que ficou um filme muito bom, Gabriela. A essência da sensualidade dela, né? É muito... Ensaio sobre a Cegueira me deixou meio atordoado, assim. Achei o filme muito... ele é bom demais, o filme. Ele é bom, muito bom o filme. Bom, e o livro também, né? O livro é um espetáculo. Eu reli há pouco tempo, por causa da pandemia, eu resolvi reler. Logo que começou a pandemia, eu falei assim, eu vou reler o Saramago. Aí peguei e reli. E é muito forte, né? Muito forte. E eles conseguiram. Mas também eu acho que também tem um trabalho de bons atores, né? Acho que os bons atores também fazem muita diferença. Maravilhoso. Vamos ver o seu filme? Vamos. O Último Eldorado, né? Matando saudade aí, filho? Ô pai, tava lembrando da gente correndo aqui, o senhor me mandando colher mandioca, e eu disse que ainda não tinha brotado porque tava muito fininho. Mas tu era tão piquititinho, né? Não tinha como saber, não. Verdade. Ô pai, a mãe já sabe que o senhor conversou comigo. Não sabes, mas imagina. Valdo, venha logo! Sinceramente, eu acho isso uma loucura. É a polícia que tem que resolver isso. Onde já se viu, o pai é um homem do campo, não tem que ficar lutando com ninguém, não. Ainda mais por um pedaço de terra. Um pedaço de terra conquistado com muito suor. Seu bisavô deu um duro danado para manter isso tudo aqui, para deixar para você. Esse pessoal só quer trabalhar e produzir, nada mais. Eu falei isso pra ela, mas parece que não me escuta. Sabe aquele povo que tá todo acampado ali na estrada? Daqui a pouco eles estão acampados aqui dentro. Vão invadindo, se apossando. Daqui a pouco tomam conta de tudo que minha família levou uma vida inteira para construir. Mas sua família somos eu e o pai. Parece que ela não sabe disso. Os homens dessa família sempre lutaram para manter tudo isso aqui em ordem. Foi assim com meu avô, foi assim com meu pai. E vai continuar sendo assim. Vambora, filho. Vamos lutar por aquilo que é nosso? Vem logo.
Muito bem. Vou aproveitar só nesse minutinho aqui para agradecer, Osana, Pérola, Uel Castilhos, tem mais gente aqui ó, abraçando você, parabenizando, Adelaide, nossa querida do CREFCON. Tem bastante gente aqui com a gente, tá? Querido, então, eu queria primeiro que você falasse da questão histórica, né? E por que esse tema te motivou a fazer essa produção. E depois eu vou te perguntar algumas coisas em cima. Primeiro vamos falar, primeiro contextualiza historicamente e o motivo dessa escolha, né? Por que isso te levou a produzir esse curta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vai colocando aí, por favor. Então, em 2016, abriu... tem um festival no Rio chamado Selo Cine. É um festival que ele só pode ter no máximo 3 minutos. Era o tempo desse curso. E você tinha que escolher um tema sobre algum fato que tivesse acontecido há 20 anos atrás. Na verdade, ele está há 21 anos, mas a gente produziu esse curta em 2016. Ou seja, a história, um fato relevante, um fato que o diretor quisesse contar sobre 1996. Aí eu fui lá, pesquisei, falei, vou participar desse festival. Eu comecei a ver, o assassinato do PC Farias, pô, pode ser legal, mas não vai render o que eu quero. A morte do Mamonas Assassinas, tudo em 96, que eu nem lembrava. Também não. Aí estava lá, Massacre do Eldorado dos Carajás. Eu falei, pô, peraí. Eu não tenho, aí entra o papel do roteirista. Eu não tenho verba para fazer um massacre. Eu não tenho verba para botar aquele monte de gente, né? Os camponeses, os jagunços, os policiais. Eu não tenho como fazer isso. Mas eu posso fazer um recorte de uma família, cada um com seu olhar sobre aquela história, minutos antes do massacre. Como poderia ser? Isso eu consigo fazer em 3 minutos. E daí gerou... O filme foi selecionado para o festival e tudo mais. Eu fiquei bem feliz. Só que depois a gente corrigiu lá e botou 21 anos, porque depois o MST pediu o filme para exibir na plataforma dele. Aí a gente ajustou a data e eu comecei a pesquisar. E vai para além daquilo que a gente sabe na TV, né? Vai para além daquela informação que a gente... tem noticiário que a gente vê na televisão. Então, assim, ali tem o olhar da mulher que herda, ela é a latifundiária, porque ela herda do avô, do pai, e eu entendo esse ponto de vista, né? Porque você está naquele papel que você tem de defender suas terras. O próprio filho que foi para a cidade, que tem um outro olhar sobre o universo, né? O que conta a sociedade, como a gente vive. Ele acha, assim como o pai, que aquilo ali, se não está produzindo, tem que ser distribuído. E os dois vão para uma guerra que nem eles estão afim de participar. Não estão nem acreditando, exato. O Shirley falou, realmente, destrincha vários debates na sala de aula, porque são versões diferentes. Tem um trechinho que a gente fez questão de colocar ali, que é um rapaz do campo, que provavelmente faz parte de uma dessas famílias que está trabalhando na casa deles. Olhando pela janela. Tipo assim, eu queria estar lá lutando por aquilo, mas eu estou aqui servindo vocês. Então, são recortes diferentes, pontos de vista diferentes de um café. Sim. Um lanche antes de um massacre, sabe? Eu fiquei muito, muito feliz com o resultado desse curta, porque eu pude também trazer para trabalhar comigo a Lenita Lopes, que é uma atriz fantástica, atriz de musical, e esse sítio que a gente gravou, esse local que a gente gravou é o sítio dela em Tanguá. Fizemos na casa dela, no terreno que ela espaço, estrada, então a gente procurou fazer para baratear a produção e tudo mais. E foi bem legal, assim, né? Essa coisa, quando eu te falei o que mexe comigo, o que me faz escrever alguma coisa, é isso, sabe? E continua até hoje, né? Ele é impactante. Ele continua até hoje. Ele não hoje. tem uma cena de violência. Não. Para tratar de um assunto extremamente violento, ele não mostra violência.
Ele está disponível no YouTube, né? Tem uma pessoa perguntando, ele está disponível no Sim. YouTube. O Último Eldorado. E foi o que, quando eu assisti, né, pela primeira vez, eu vi mais de uma, porque a gente tem que ver para ver nos detalhes, né? E foi o que me chamou a atenção, né? Porque o que tem de mais forte é a fala da mulher. É uma fala forte, né? Porque ela incita a violência, incita, né, no objetivo da defesa da herança, né, do legado, ela incita a violência, e sai o que você tem de violência no que eles pegam de ferramentas que vão servir como armas, e a violência não é mostrada, mas a gente sabe que foi um episódio extremamente violento da história, né? Sim. E aí vem a explicação depois, no final, através das palavras. Então, realmente, agora, essa informação de que você só tinha 3 minutos foi brilhante, né? O que você conseguiu fazer nesse tempo realmente merece uma premiação top, porque brilhante o que você fez, Alberto. Realmente, você não está aí à toa, né, querido? Você não está à toa. Você está chegando. O Marcos Moura já colocou aí, dizendo que sente saudade, né, dessa produção. Está aí conosco também. Obrigada, Marcos. Então, você quer comentar mais? Tem mais alguém perguntando? Não. Fala mais aí da sua criação. A Shirley colocou aqui. Sim, sobre o espaço, assim, a equipe foi bem curta, né, para a gente poder produzir esse filme, mas, assim, o retorno, sabe, o produto final, sabe, de você ver, não, deu certo, dá para contar fazer esse recorte, porque, assim, nem sempre o tempo do filme é o mais importante, mas o recorte. Às vezes, uma cena, ele pode determinar um filme. Então, eu pensei, dá para a gente determinar uma história nesse recorte aqui, onde ficou claro que o pai não é o dono da terra. Ele ali está sob o jugo da esposa que herdou tudo. E ainda que o filho venha a ser o herdeiro e não queira lutar por aquilo, é ela que manda. Então, assim, a gente está trabalhando outras camadas de poder dentro de uma única casa. Sim. E muito rico isso. Muito rico. Muito mesmo. E essa coisa também do jovem, né? É interessante, porque às vezes o jovem, você cria uma expectativa e o jovem, uma outra geração, um pensamento completamente diferente, aquilo que era tão importante para os pais ou para os avós não tem o mesmo significado, né? Isso acontece sempre, né? Sim, e acho que também isso tem uma outra leitura também sobre a importância da educação, porque fica meio que entendido que os pais eles não têm nenhum letramento, mas tomam conta da terra. Mas o filho, quando vai para uma universidade, que ele tem acesso a outras informações, quando ele começa a estudar filosofia, como ele começa a estudar um monte de coisa, ele, não, peraí, tá tudo errado. Nessa história, quem tem razão aqui é meu pai, não minha mãe, mas a gente tem que acatar, porque a terra é dela, mesmo que no futuro venha a ser minha, sabe? Então, essas narrativas aí eu gostei também, ficou muito, né? Muito bom. Eu assisti outros filmes, né? Inclusive, eu assisti a um trailer do que você está produzindo para o futuro, né? Que é o Proteção. Proteção eu achei muito interessante, porque ele fala de uma epidemia, então você já teve essa premonição, vamos dizer assim, em 2018, e é uma doença que atinge os brancos, né? Pelo que eu percebi ali, atinge os brancos, e a cura está nas mãos de um cientista negro. Então, aí a gente volta naquele tema, né? Não é o que me interessa escrever, assim. A ideia de escrever sobre a pandemia, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso, tá? Eu nunca falei isso para ninguém, assim, o porquê que eu queria escrever sobre isso. Eu li uma matéria há alguns anos atrás, sei lá, em 2014, 2013, e depois eu li novamente essa matéria em 2017, de um espião americano, que ele falou que
ele, junto com o governo, ele foi um dos responsáveis por desenvolver a AIDS, porque era uma arma biológica que eles estavam testando na África. Aí eu pensei, gente, isso dá um filme, mas vamos fazer o contrário? Se fosse diferente, se fosse, porque na África só tem negro, se fosse diferente, se fosse uma arma, né, que o negro tivesse o poder. Mas isso é para levantar o questionamento da ética e de como a gente enxerga o racismo, porque, como falei, a gente não pode ser didático, a gente tem que colocar a situação para que as pessoas pensem e se coloquem no lugar do outro, né? O tema do filme eu escrevi o filme em 2018, surge uma pandemia, um rapaz tem um amigo, um rapaz negro que vive no exterior, os pais morrem, ele volta para o Brasil, e esse amigo também que estava estudando fora com ele voltou antes, só que é um amigo branco. Quando ele chega, o amigo pegou uma epidemia, lá ficou infectado com alguma coisa, e ele começa a pesquisar e acha a cura daquilo ali. E ele cura o amigo, e depois ele achou que fosse uma coisa simples, depois ele descobre que é uma bactéria muito séria que está matando um monte de gente. E ele fica entre entregar a cura para curar as pessoas, que atinge só pessoas que têm pouca melanina, ou seja, só branco. E ele é pressionado pelo movimento negro de não entregar essa cura para que haja uma equiparação racial no sistema. Então, é loucura? Mas é uma forma da gente questionar o sistema racial que a gente vive e que está entranhado em todas as camadas, entendeu? Por coincidência, eu não acredito em coincidência, né? Porque eu penso que toda pessoa que trabalha com arte está com as anteninhas ligadas aí, né? Então, as informações estão no universo. Então, quando você senta para escrever, você abre um canal na sua cabeça e as informações chegam, assim. E, infelizmente, de fato, aconteceu essa coisa da pandemia em 2020. A gente teve até que parar de filmar, voltamos a filmar agora, faltam 4 cenas. Mas o filme foi antes dessa pandemia e da coronavírus. Eu acho que ele vai dar vai ter muita gente querendo ver, porque a temática está bem interessante. Você tem ideia de quando é que a gente vai ter ele liberado aí? Está em produção ainda? Em dezembro. Ano que vem só. Neste ano ainda? Neste ano, Então. A gente já começou a montar. Você vai avisar a gente vai fazer uma sessão, vai todo mundo está aí. Mauro Mesquita chegou aí também, Mauro. Obrigada, querido, por estar assistindo. Tem mais gente aqui, Cristiane. Foi a primeira vez que eu consegui, não, a segunda vez que eu consegui colocar várias cenas em São Gonçalo, gravadas em São Gonçalo. Consegui colocar vários atores de São Gonçalo, produção, Marcos, né, daqui. Marcos nasceu em São Gonçalo, está morando agora em Itaboraí. Mas, assim, a equipe é local, é gente da nossa região, sabe? A gente a gente tem que dar oportunidade para as pessoas que estão próximas da gente, né? Claro, é preciso dar. Isso aí também nesse núcleozinho, né? Porque senão você fica muito Rio-São Paulo, bota... Eu fiz muita coisa fora da cidade, né? Eu estudei, fiz o cinema fora de São Gonçalo. Aí, quando eu ia trabalhar fora de São Gonçalo. E o cinema que me trouxe para a cidade de volta. E eu acho eu sou muito grato a isso, sabe? Tipo, aquilo que eu aprendi fora, eu trouxe de volta para a cidade. Eu ganhava dinheiro fora para poder me dedicar o meu tempo aqui, porque na cidade, assim, você sabe melhor do que eu que a gente não tem esse apoio, nem da secretaria nenhuma para fazer as coisas. Então, a gente pega o nosso equipamento, a gente leva para a escola, a gente faz, porque é importante fazer, sabe? É ideal mesmo. É ideal, tem que fazer, sabe? A gente não pode esperar, né? Como diz o Emicida, é tudo para ontem. Então, se a gente tem um tempinho, a gente está fazendo alguma... Agora não, por conta da pandemia, mas a gente está sempre fazendo algum cineclube nas escolas, que era bem legal, assim, você fazer um cineclube com os alunos do EJA. Cara, você via... Isso que eu ia te pedir, você falar da sua causa social. Vamos lá, conta pra gente aí. Então, eu faço parte do coletivo Ponte Cultural, junto com o Marcos e com a Rosiane, que apareceu ainda agora fazendo uma pergunta. O Marcos, ele é o diretor do coletivo, eu e a Rosiane estamos como coordenadores. E a gente já está desde 2016 com o projeto, a gente já atendeu
mais de 5 mil pessoas, assim, de Opa! escolas. E em São Gonçalo, quase todas. Em Itaboraí, quase todas, assim. Já atendemos escolas em Niterói, em Maricá, porque, assim, o professor que dá aula em São Gonçalo, mas ele dá aula em Maricá. Alberto, Aham. deve fazer um cineclube lá, porque os alunos estão precisando. Aí eu vou. Aí aquela outra professora, que não me conhecia, estava em Maricá, eu dou aula em Cabo Frio, dá para ver. E aí a gente fica rodando. É claro que a gente intercala com o nosso trabalho e a nossa disponibilidade. Mas a gente cansou de fazer muito esse trabalho em escola. Eu fiquei um tempo numa escola, assim, que a escola me chamou para ficar trabalhando lá, foi o Stefânia de Carvalho, com a Liane. Foi Que muito, querida a escola, trabalhei anos nessa escola. foi muito legal, porque eu tinha várias turmas e você vê assim, os alunos assim vindo ali do Catarina, a capacidade de criação, sabe? Passar por cima da diversidade, Essa passar diretora é muito boa, Liana, é muito por boa. cima da dificuldade, a criança poder criar, a gente leva um filme e a criança, não, tia, eu tenho essa história para contar, muitos no campo da violência, porque é o que rege muitas Sim. dessas infâncias, mas eles tinham um olhar muito precioso sobre como é contado, como você falou do último Eldorado, não contava a violência daquela forma, mas contava do olhar dele, de Aham. como que dá para desenvolver um trabalho com essas crianças através de cinema, sabe? E ali eu fiquei, sei lá, eu acho que uns 8 meses direto com as crianças. Tinha duas, eu pegava turno e contraturno. Então eu pegava turno de manhã e à tarde. Então, assim, foi um trabalho bem legal. E é isso. Tem que fazer É. mesmo. Tem que fazer mesmo, porque você sabe o que que me assusta quando eu vejo que a gente tem essa convivência diária com as crianças, com os carentes, os que só comem a refeição que tem na escola e os que estão expostos a toda sorte de violência, né? Que sempre me chocou é quando a violência se torna naturalizada. Pois é, pois é. Essa violência, quando ela chega para mim, né, através de um aluno, que aquilo a pessoa perdeu a sensibilidade, perdeu a capacidade de se chocar, aquilo já está Uhum. introjetado, isso é o que mais me assusta. Isso, como eu estava falando aqui do projeto, isso é uma coisa que a gente viu muito aqui acontecer, porque aqui é a periferia, né, a gente trabalha o coletivo, ele fica no Apolo 2. Ele é um bairro limítrofe entre São Gonçalo e Itaboraí, ou seja, nenhuma das duas prefeituras querem assumir essa região. Então, e ali no coletivo, a gente, antes da pandemia, a gente tinha 230 alunos. Eram 100 e pouco alunos de arte e o restante eram alunos de um vestibular social que a gente tinha aqui. Então, a gente via muito dessa violência, né, nessas regiões. Exatamente. E você tem que abraçar mesmo, tem que acolher, tem que pegar e Sim. fazer. É uma coisa que a gente vê muito e a gente vê que dá resultado, sabe? Uhum. Você vê que dá resultado, assim, faz diferença para esse jovem que vem fazer aula com a gente. Mas tem uma outra coisa que a gente também evita cobrar meio que dos pais. Na verdade, a gente procura fazer muitas atividades com os pais desses jovens, porque muitas das vezes a gente cobra dos pais aquilo que ele não tem para oferecer. Uhum. Exato. Ele mesmo não teve acesso. Então, essa naturalização da violência, essa naturalização da falta das coisas materiais e culturais, né, da falta da educação, está tão enraizado que eles entendem que não tem importância. Então, a gente procura fazer um trabalho de base com os pais para que eles insistam que os filhos continuem fazendo as aulas, para que a gente consiga, pelo menos, quebrar ali aquele ciclo. Porque senão ele vai ser reproduzido. Naturalmente, ele vai ser reproduzido. Então, essa é a coisa que a gente faz, né? Aí, por conta da pandemia, a gente parou de dar as aulas e depois a gente viu que tinha que continuar fazendo alguma coisa, porque tinha aluno que, antes de fazer a aula, ele vinha cedo, porque ele já vinha para tomar o café da manhã. Sim. Então, assim, como que a gente deixa esse aluno sem nada? Então, nesse período de pandemia, a gente já conseguiu doar em mais de 1.000 cestas básicas para as famílias. A gente tem 150 famílias aqui da comunidade de alunos
e de não alunos, de pessoas que ficam sabendo, que a gente vai atendendo, faz parte, né? Faz parte. Faz parte. E não tem outra maneira de você quebrar isso, né? Aquela coisa do gentileza, né? Gentileza gera gentileza, a pessoa precisa mesmo de atenção, de carinho, de E às afeto. vezes a pessoa quer só conversar, viu? Só conversar. Às vezes não é nem a necessidade da fome ou do conhecimento, ela só quer conversar. Porque às vezes as questões são psicológicas, né? Os seus traumas são psicológicos. Então, assim, a gente chegou a ter 2 psicólogos, 2 professores, 2 atores que são psicólogos, que a gente tem essa coisa, né? O ator, por saber que ele não consegue raramente se manter daquilo coisa, ele tem sempre uma outra formação. Então, a gente já teve aqui uma professora que era psicóloga, teve uma professora que era fonoaudióloga, e a gente conseguia trazer esses profissionais para dar uma assistência para os alunos também. Isso era bem bacana, sabe? Bacana, né? Bem legal. Todo mundo uma causa maravilhosa. Você falou comigo do documentário que você fez, né? Pelo CIED. Quer explicar para a gente? É o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentáveis. Conta para a gente como é que foi esse trabalho, por gentileza. A gente foi convidado para participar de uma ação no Clara Nance. E chegando lá, né, a gente conheceu a equipe do CIED que estavam fazendo o projeto no Clara Nance. Até então a gente não conhecia. Nem sabia o que era o CIED, nem nada. Mas com o trabalho que a gente já fazia aqui no coletivo, eles chamaram a gente, acho por bem vocês virem e tudo mais, porque eu já tinha dado mais aulas lá no Clara Nance. Chegando lá, era um trabalho que eles estavam desenvolvendo em 10 escolas estaduais, e o Clara Nance era uma dessas 10 escolas. Então, tinha uma escola em São Gonçalo, escola em Caxias, escolas em Campo Grande, Nova Iguaçu, Mesquita, tinha uma no centro do Rio. Nós fomos nas 10 escolas, 2, 3 vezes em cada escola, e durante alguns meses nós fizemos takes dos alunos. Eles desenvolveram um projeto do Canvas que ensina o aluno a trabalhar o seu território, né? E foi muito legal, foi muito legal. Eu vou ver se eu acho, vou te mandar o link, porque eu não sei se eles já disponibilizaram. Eu acho que o Marcos está assistindo, a Rosiane também, eles devem ter um link do trailer para postar. Legal, legal. Foi um trabalho bem legal, porque o CIEDS passou a ser um dos nossos parceiros, assim, sabe? E foi muito legal. Através do CIEDS, nós conhecemos a Paula, que conhecia uma outra ONG, que conhecia a Unicef, e a Unicef chegou a mandar para a gente 5.000 sabonetes na pandemia. Opa! Então, a gente ainda dava esse suporte. Ganhamos 5.000 sabonetes da Unicef, ganhamos caixas e mais caixas de álcool em gel, 600 máscaras, e a gente distribuía isso entre os alunos, e foi bem legal, assim, essa parceria com o CIEDS. E o trabalho da educação, né? A gente vê que fizemos um documentário. Quando acabou esse encontro no Clara Nance, eles nos chamaram para produzir um documentário das 10 escolas. A gente acompanhou, foi um trabalho muito rico, sabe? Você vê diretores que estavam em determinada escola há 20 anos. O bem também faz eco, né? O bem também... Sim. Aliás, acho que mais. Eu acho que o equilíbrio ainda, a gente ainda tem mais pessoas boas do que mais, né? É possível, né? Porque... A gente tem um professor aqui que ele é maestro. E ele tem uma história muito interessante, seu de Paula. Ele é uma pessoa encantadora. Ele era paraquedista. Ele serviu num quartel desse na Zona Norte. E na época da ditadura, ele já tocava violão, né? Hoje ele já é aposentado, é maestro, já viajou o mundo, mas na época ele só tocava violão. E no quartel onde ele servia era onde o Caetano Veloso ficou preso, na ditadura. E ele levava o violão dele escondido na madrugada para o Caetano Veloso tocar. Ele é muito amigo do Caetano. Então, maravilhosa.
Aí eu só tô contando esse à parte para dizer uma coisa, só para endossar isso que você falou. O senhor de Paula diz para a gente o seguinte: o bem, ele é muito. Existe mais pessoas boas do que pessoas ruins. O bem, ele é maior do que o mal. A diferença é que o mal sabe se promover. É. E é. O mal sabe se promover, o bem não. Então, o máximo que a gente puder falar de coisas que pessoas estão se ajudando, porque isso estimula, né? Não é só o mal que estimula o mal, não. A gente tem que falar que tem gente que são parceiros, que estão ajudando, tem muita gente fazendo coisas aí. Hoje eu vi uma reportagem de uma mulher que estava recolhendo caixa de leite, porque ela estava fazendo manta térmica com caixa de leite para distribuir para as pessoas que estão em situação de rua nesse frio. Olha só, ela é costureira. Assim. Então, tem gente fazendo, sabe? Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. E isso que não deixa a gente desistir. Acho que isso daí é... Com certeza, a gente não pode desistir. Vocês têm mais alguma pergunta aí, meninas? Eu queria saber, então, além desse filme que você está terminando agora, né, o Proteção, que até vou pedir para depois você botar o link aí do trailer, né? Porque eu vi o trailer, para o pessoal já tomar ciência, porque eu fiz um comentário, você comentou aqui para depois as pessoas saberem do que a gente estava falando. E que novos projetos que você tem aí em desenvolvimento, para a gente ficar esperando aí. Já botou o link, né? O Marcos Moura botou aí o link, eu acho. Tá sem som, Alberto. Desculpa. Eu acho que o Marcos colocou o link aí do Ciedes e do trailer, tá? Do filme. Ótimo. Então, eu tô em um projeto de uma série que estou começando ainda está no esqueleto, estou bolando ainda como que eu vou desenvolver. Mas eu tenho mais uns 4 filmes que eu tenho roteiro, porque assim, são tantas coisas que a gente começa a fazer, né? Eu caí numa de fazer videoclipe, né? Eu fiz um videoclipe, acabando que eu nem falei sobre isso, eu também faço videoclipe, né? Então eu fiz um videoclipe para um rapaz aqui, um rapper daqui da região, sabe? E foi bem bacana, gravamos na Fazenda da Culubandê, enquanto ela estava, assim, ainda quando tinha até o altar ainda, né? Foi bem legal. O clipe foi para Angola, teve uma repercussão bacana lá. Oh, que legal! Por conta desse videoclipe, o Lázaro Ramos me chamou para fazer um clipe para ele lá no Lazinho com Você, da Rede Globo. Depois, a Zezé Mota me chamou para fazer o videoclipe dela. Depois eu fiz o clipe do Felipe Rett com outro rapaz. E aí as histórias vão se misturando, assim. Eu não consigo parar, não, agora eu vou fazer isso aqui. Eu já estou na reta final do filme, do longa. Tem outros projetos que eu vou fazendo e eu vou pegando outros trabalhos para fazer, tentando evitar me expor muito, né? Porque, né, já passei de 50, sou diabético, então, assim... garoto. Não posso abusar, então, assim, eu evito aglomeração, de fato, eu evito aglomeração. Então, a gente vive entre produzir, né, para trabalhar, e o trabalho social que a gente faz, né? Eu acho que o trabalho social acaba ocupando mais a gente do que a própria profissão mesmo, né? A profissão paga os nossos boletos. O serviço social paga a nossa consciência. Perfeito. Acho que isso responde a pergunta da Shirley que ela botou aí. O que você diria para jovens que desejam estudar cinema, mas afirmam que no Brasil não há retorno financeiro? Não é bem assim, não. Eu acho que dizem que não dá retorno financeiro. É claro que... Eu acho que vive um... Eu vou tentar ser bem... Vou tentar explicar. Quando você vai trabalhar num escritório, quando você vai ser um contador, você vai ser um contador, mas você não sonha em receber um prêmio internacional. Você vai ser um contador. Você vai pagar suas contas, você vai ter sua família, você vai ter o seu filho.
Eu acho que o problema todo de quem vai trabalhar com cinema ou vai trabalhar com televisão ou qualquer coisa da arte é que o glamour, ele toma conta de um jeito que, tipo assim, se eu não estiver na Globo, eu não sou bem realizado. Se eu não estiver ganhando um prêmio internacional, eu não sou bem realizado. Não, você pode viver daquilo pagando seus boletos, pagando suas contas. Então, assim, nem todo mundo, nem todos os professores estão aqui participando, mas tem muito professor competente que está fazendo os seus corres paralelos, que a gente talvez não conheça, ou não conhece de fato, mas eles estão fazendo e estão se virando. Então, para falar para os alunos, eu diria o seguinte: se você quer trabalhar com cinema porque você acha importante, que você gosta, porque eu acredito que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta, então você vai trabalhar com cinema. Agora, se você vai trabalhar com cinema esperando que vai sair na capa de uma revista, porque eu acho que tudo isso é consequência. Isso não pode ser o foco das coisas, sabe? Eu não esperava ganhar alguns prêmios, eu não esperava, mas eu gosto de fazer o que eu gosto. Eu gosto de fazer o que eu faço. Então, automaticamente essas coisas vão vir. Eu acho que as pessoas se atropelam muito de buscar lá na frente quando não fortaleceu a base, sabe? Sim. Você tem que pensar fazer a base, assim, ler muito, tem que ler muito, tem que gostar de ler, tem que gostar de ouvir, tem que gostar de observar as pessoas, sabe? Tem que ter um bom ouvido, assim. Se eu chego numa padaria e tiver as pessoas conversando, gente, eu presto atenção em tudo. Tudo. É uma esponja, né? Do caixa, das coisas boas e das coisas ruins, mas as coisas ruins também são referência para as coisas. Sim. Ali você identifica pessoas, identifica sentimentos, sabe? Essa polarização que a gente vive no nosso país hoje, dá para você tira proveito do diálogo das pessoas, as frustrações do passado, das coisas atuais, das coisas que a gente não deve repetir, isso tudo a gente escuta na rua. Então, assim, tem que ser bom ouvinte, tem que gostar de ler muito, tem que gostar de ler. Não existe uma pessoa que queira trabalhar com cinema se não gosta de cinema, se não gosta de ler um livro, porque vai ter que ler roteiro, vai ter que... Gente, tem roteiro que são 400 páginas. Antes da pandemia, em janeiro, eu participei de uma série chamada Fim de Comédia, eram 10 episódios. E eu participava de 8, era a primeira temporada, tinham 10 episódios, eu participei de 8. Eu aproveitei e li os 10 episódios. Era uma bíblia, gigantesco, sabe? Eu lia todas as falas de todos os personagens, porque para mim era interessante. Então, assim, se quer trabalhar com cinema, não foca se vai ter dinheiro, não, porque a gente... Se você for trabalhar com outra coisa, se você se formar como dentista, você não sabe nem se você vai abrir um consultório ou se você vai trabalhar para terceiro. Porque você tem essa preocupação. Isso, às vezes você está seguindo uma profissão porque o seu pai teve, que não sei quem falou. Isso é uma coisa que eu falava muito para os alunos, né? Quando estão nessa coisa de escolher uma profissão que é um período dificílimo da vida, você vai fazer uma escolha para uma coisa que você ainda não tem maturidade, né? E aí eu dizia assim, façam aquilo que vocês gostam, que vocês têm talento, que vocês têm vocação. O dinheiro é uma consequência. Porque na minha época, por exemplo, quando eu era jovem, o máximo era ser do Banco do Brasil ou ser aeromoça. Sim. Entendeu? Olha como é que o mundo mudou, né? Quem investiu nisso, né? Então, tem muita coisa que mudou. Então, a gente não sabe. Faça o que você gosta, que você não está errando. Não está errando. Não está errando. Não está errando. Bom, Alberto, acho que a gente vai encerrar. Nós estamos aí com 1h30 quase, né? Tá muito bom. Eu nem percebi. Ai, que papo bom, né? Eu acho que a gente aprendeu muito. Eu acho que você pode voltar numa outra ocasião, porque a gente tem muito assunto. Eu quero parabenizar você pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. É um orgulho, sabe? Ser sua amiga, é um privilégio, sabe? Foi assim... Você é uma pessoa muito linda, né? E muito transparente, muito verdadeira. E eu acho que... Né? Você sabe. Eu conheci a Isabel quando eu estava na FASG. Lembra que você chegou lá e, não, mas não dá para fazer... Eu quero falar sobre isso, assim, eu preciso falar sobre isso. A Isabel chegou com vontade, cheia de... Sabe, eu tenho os livros aqui, vamos fazer um projeto. E o presidente falando, não dá para fazer. Aí eu entrei na sala, eu nem ia participar da reunião. Eu falei, não, gente, mas dá para fazer. A gente se vira, porque, assim, como eu falei, não existe não dá para fazer.
Só não dá para fazer quando você está morto. Se você está vivo, está respirando, você pode fazer. Então, vamos dar um jeito, vamos pegar uma câmera, vamos lá, de lá para cá a gente se segue, a gente se acompanha e vê o trabalho um do outro, porque é isso, né? Por isso que é importante fazer o que gosta, porque nesses momentos de recusa, do não, você não desanima, porque você está ali por aquilo que você acredita, não pelo que o outro determina, sabe? Eu também e você acaba encontrando seus pares. Sim, exatamente. Porque quem não está falando a sua linguagem sai do caminho. Sai do caminho, naturalmente sai. Quem tem afinidade, né? E aí eu acho que a gente vai fechar com a frase que você falou hoje. Acho que ela define você, né? O mal sabe se promover e o bem tem que vir em contrapartida. Então, eu acho que você está fazendo a promoção do bem de maneira brilhante. A nossa diretora está aí mandando a mensagem dela, Mitsu, querida. Obrigado. O CREFCOM agradece todo o aprendizado que você, Alberto, nos proporcionou nessa tarde. E a gente agradece de coração toda a equipe do CREFCOM, Prolê, todos os professores, os colegas que estiveram aqui presentes, alunos, e eu acho que você trouxe uma contribuição imensa. O Carlos Henrique Chuveirinho está aí também, ele também botou uma mensagem bem bacana. Agradeço muito a presença de todos, agradeço demais o aprendizado, agradeço a nossa equipe técnica, a Érica e Neuza. Muito obrigada, Alberto. Obrigado. Volte outras vezes, você é maravilhoso, que Deus te abençoe, te ilumine, que seja um sucesso tudo, que você receba muitos outros prêmios e venha aqui dividir conosco. Sim. Ó, só para avisar que o filme, a gente vai ser o primeiro longa-metragem que a gente vai fazer de tudo para ele entrar no festival, os grandes festivais aí pelo Brasil, mundo afora, porque eu acho que isso é importante, sabe? Para todo lugar que eu vou, eu falo, eu sou de São Gonçalo, nasci em São Gonçalo, e é um filme gonçalense, assim, e isso a educação me deu. Foi através da educação que eu entendi o significado do pertencimento, sabe? Muitas vezes as pessoas que eu conheço que moram em São Gonçalo dizem que não é de São Gonçalo. Não, você é de São Gonçalo, sim, e a gente se supera e a gente faz independente das coisas, sabe? Eu quero muito terminar o filme e mostrar que a gente tem coisas boas, assim como o CREFCOM, como todo o pessoal que está aqui, coisas boas para se mostrar de São Gonçalo. São Gonçalo tem muita coisa, tem mais coisas boas do que coisa ruim. Com certeza. Tem muita coisa boa. Eu trabalhei 30 anos, quantos amigos maravilhosos, quanta gente maravilhosa que eu tive o prazer, né, a alegria de conviver, de aprender. É isso mesmo. Muito legal. Obrigado, querido, gente. Volte sempre, a casa é sua. Beijo de todos nós para você. Beijo. Fica com Deus. Tchau.